Olá, tudo bem? Por que nós temos tanta dificuldade em deixar de lado uma crença, ou mais ainda, um conjunto de crenças, como é o caso de uma ideologia religiosa? As ideologias, de um modo geral, e as crenças religiosas ou crenças espiritualistas em particular, costumam nos oferecer um sentido para a vida. Quando acreditamos numa doutrina, recebemos dela um sentido para as nossas vidas. Se gostamos de estudar e nos aprofundar no assunto, mais e mais elementos são acrescentados em nossa mente e tudo parece se encaixar perfeitamente. A doutrina passa a estar presente em nossos pensamentos e sentimentos. Nós moldamos a nossa mente de acordo com aquilo que mais ocupa os nossos pensamentos e sentimentos. E quanto mais formatamos um padrão para os nossos pensamentos e sentimentos, mais elementos são acrescentados e mais sentido encontramos naquilo que ocupa a nossa mente. Essa é a causa dos vícios e do fanatismo. A característica fundamental do vício é querer sempre mais do mesmo. Não importa qual seja o vício. Você pode pensar em qualquer um, de qualquer tipo. O desejo é por mais. Sempre mais do mesmo. Quando estudamos e nos aprofundamos no assunto, a doutrina ou conjunto de crenças se torna um vício da mente. Nos tornamos dependentes. É claro que nem todo mundo se aprofunda em suas crenças, mas os preceitos básicos da crença, eles estão tão arraigados, eles estão tão profundamente enraizados em nossa mente, que não há como nos livrarmos deles sem algum dano temporário. O mecanismo é o mesmo do vício. Quando alguém se torna abstinente, larga o vício, essa pessoa sofre por um tempo, pois tudo lembra o elemento viciante, seja ele qual for, e a vida sem o elemento viciante parece não fazer sentido. Algo semelhante ocorre no processo de luto ou no processo de separação, de um casal. Aquelas pessoas faziam parte da nossa vida. Aquelas pessoas estavam presentes, estavam sempre acessíveis e muitas vezes havia uma relação de dependência em relação a elas. Quem já experimentou o luto sabe como pequenas coisas fazem lembrar a pessoa que partiu. Em relação à separação, a mesma coisa. Se havia uma forte relação de dependência, ou se havia muito prazer envolvido, o sentimento de ausência é capaz de provocar dores quase físicas. O tempo de recuperação, em todos os casos, muda de pessoa para pessoa. Mas quem só encontra sentido na vida por causa da crença pode nutrir um sentimento de vazio por muito tempo. Afinal, a crença estava completamente estruturada em sua mente. É importante saber que não adianta simplesmente deixar de acreditar. Não adianta simplesmente descobrir que os fundamentos das crenças que nós alimentamos durante tanto tempo, que esses fundamentos estavam equivocados. Não existe mágica, não existe um processo mágico em que descobrimos que estávamos errados em relação ao que acreditávamos. E agora que descobrimos isso, vamos viver com os pés no chão, totalmente racionais, céticos e felizes para sempre. Ou então que vamos encontrar um outro conjunto de crenças
que esse sim contenha toda a verdade. Isso não acontece assim. É um processo que pode ser longo e que para algumas pessoas pode ser complexo. Para quem só encontra um sentido na vida por causa das crenças, as mínimas coisas do dia a dia estão vinculadas à crença. A própria razão para trabalhar, né? Motivo para ser um cidadão honesto, para ser um bom pai, para ser um bom filho, um bom marido, para adquirir coisas, para construir uma vida, enfim, tudo estava diretamente relacionado às crenças que essa pessoa alimentava. E agora, sem as crenças, todas essas coisas que deveriam ter sentido por si mesmos, né, por si sós, elas parecem sem razão de ser. Um agravante nisso tudo é que muitas pessoas atrelam ética à religião, como se as duas coisas, ética e religião, estivessem necessariamente interligadas. Isso não tem nada a ver. Eu já li muitos comentários aqui nesse canal de pessoas que questionam sobre a lisura de suas ações sem o regramento da religião. Não? Ah, não tem Deus, não tem religião, não é assim, então posso matar, roubar, fazer acontecer? Por favor, né? Eu não passei por esse processo, mas sei que muitos sofrem por isso e se sentem perdidos. E o único conforto certo para essas pessoas é o tempo. Assim como alguém que deixa um vício, é preciso algum tempo sem o uso da substância, do elemento viciante, para que a pessoa se reacostume a viver sem esse objeto do vício. Assim também como ocorre com o luto ou com a separação, o tempo costuma curar tudo. Mas é claro que temos que ajudar o tempo a agir, pois todo mundo deve conhecer alguém que nunca se refez de um luto ou de uma separação. Há que se ter cuidado para não ficar remoendo as desilusões, né? E fazer com que tudo isso acabe se tornando um outro vício. O mundo está cheio de pessoas que viciaram no sofrimento e que não saberiam viver de outra maneira. É a maneira de chamar a atenção para si, de ser o centro das atenções. É triste, mas é assim. Essas pessoas programaram a sua mente para sofrer. O melhor a fazer é olhar para dentro de si mesmo com tempo, com calma, várias vezes para descobrir o que realmente foi abalado. Talvez isso não seja muito fácil, pois nem todos desenvolvem a prática de ser sinceros consigo mesmos. E é preciso ser sincero, é preciso saber o que exatamente está causando dor, essa espécie de luto, porque é um tipo de luto, pela crença que acaba de ser desacreditada. Se for pela ética, isso pode ser resolvido através da filosofia. Se for pela falta de Deus, é possível conceber, perceber e sentir Deus de maneiras muito diferentes. Não é necessário riscar Deus do dicionário. Se for o medo da morte, vale a pena começar a ver a morte com outro olhar. E cada um deve encontrar a sua própria maneira de enxergar isso. Não tem receita. O que vale para mim pode não valer para você. E lembrar sempre do fato de que ninguém tem certeza do que acontece conosco quando esta vida termina. Quem diz que tem certeza ou está se iludindo, no caso de quem afirma categoricamente como acontece todo o processo, como eu já fiz no passado, ou no caso de quem afirma categoricamente que tudo termina aqui, só porque a ciência não é capaz de provar uma possível continuidade da vida, ou precisa reafirmar para si mesmo que tudo termina, ou que tudo continua, como uma forma de constante autoconvencimento, né? Então, ou é isso, ou a pessoa está simplesmente mentindo, ou está iludindo a si mesma, ou está simplesmente mentindo. E mentindo, talvez, principalmente para si mesmo.
Nós não sabemos o que acontece depois, e isso, pelo menos para mim, é um mistério mais emocionante do que quando eu era criança e não via a hora de virar adulto para ver como era a vida de adulto. Saber o que tem depois dessa vida, se é que há alguma coisa, para mim é um mistério muito emocionante. Além disso, é importante agir como quando se deixa um vício ou quando se passa por uma separação. É preciso uma mudança de hábitos. Se a perda ou o abandono das crenças, se isso provocou uma reviravolta na vida, é bom aproveitar esse cenário de mudança e mudar velhos hábitos. Aqueles hábitos ligados ao conjunto de crenças, eles podem ser substituídos por outros hábitos, desde que sejam saudáveis e principalmente prazerosos. Como eu disse há pouco, é bom ajudar o tempo, né? Ajudar o tempo a fazer o seu trabalho. Porque a vida segue. A vida segue com ou sem crenças estabelecidas. E os prazeres da vida permanecem todos aí, todos à nossa disposição. Temos mais tempo disponível, podemos repensar, com cuidado evidentemente, mas podemos repensar sobre algumas proibições impostas pelo conjunto de crenças que talvez não sejam realmente coisas muito nocivas. Podemos até abrir um canal no YouTube para questionar as crenças. Eu não costumo pedir para ninguém deixar comentários aqui embaixo. Na verdade, eu acho um saco ficar pedindo esse tipo de coisa, né? Parece um mendigo, né? Embora talvez seja necessário. Mas nesse vídeo especificamente, o seu comentário, caso você tenha passado por um processo desses, um processo de abandono de crenças ou da perda das crenças, o comentário de alguém que passou por isso pode ser importante para quem está recém chegando ao clube, né? É sempre bom nesses momentos mais difíceis saber que mais pessoas já passaram por isso e que estão aí vivendo a vida. E é importante ter em mente que isso pode ser uma coisa séria, para algumas pessoas pode ser uma coisa muito séria. Ninguém costuma debochar ou fazer pouco caso de alguém que esteja de luto, por exemplo. A perda das crenças pode ser um processo tão doloroso quanto o luto. Muita força e paz para você.